Espírito Santo, entra na minha casa e remove todo o bloqueio espiritual da minha vida agora. Você já percebeu que existem momentos em que tudo parece travado na sua vida? Como se portas se fechassem, como se forças invisíveis bloqueassem seu caminho e nada do que você faz fosse suficiente para mudar. É nesse ponto que muitos se desesperam, mas é exatamente aí que a presença do Espírito Santo se torna indispensável. Porque não estamos falando apenas de dificuldades visíveis, mas de bloqueios espirituais, muralhas que se erguem contra sua casa, sua família e sua caminhada. A Bíblia declara em Isaías capítulo 59 e versículo 19: quando o inimigo vier como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Bom, essa passagem nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, o Espírito Santo é poderoso para levantar-se como defesa, quebrar resistências e transformar completamente a realidade. É por isso que hoje você precisa permanecer comigo até o fim desta oração, porque vamos clamar juntos e pedir que o Espírito Santo entre na sua casa, quebre cada barreira oculta e faça cair por terra todo bloqueio espiritual que resiste ao seu milagre. Se você está cansado de viver aprisionado, se sente que algo invisível trava suas bênçãos, ou se percebe que sua família tem sido alvo de ataques que você não consegue explicar, este é o momento de entregar tudo nas mãos de Deus. Não saia antes do término deste vídeo, porque o que será liberado aqui pode marcar a virada da sua vida. No final, eu quero que você declare comigo nos comentários: Espírito Santo, entra na minha casa e remove todo o bloqueio espiritual agora. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, com o coração quebrantado e a alma em desespero por transformação. Eu clamo com todas as forças que o Senhor entre na minha casa agora e remova cada bloqueio espiritual que tem impedido o avanço da minha vida. Nada pode resistir ao teu poder. Nenhuma força oculta é capaz de permanecer diante da tua luz. Por isso, invoco o teu agir imediato sobre este lar, clamando para que cada parede seja cercada pela tua presença e cada ambiente seja tomado pela tua glória. Que este lugar, marcado pela luta e pelo peso espiritual, se torne território da vitória, onde tua majestade se revela de forma inquestionável. Espírito Santo, olha para o meu clamor e vê os grilhões que insistem em me prender. Reconheço que não posso lutar sozinho, pois a batalha é maior do que minhas forças humanas. Por isso, peço que o Senhor quebre agora toda a corrente que me aprisiona em silêncio, todo obstáculo que me impede de sentir a plenitude da tua atuação. Que nenhuma barreira, visível ou invisível, se mantenha de pé diante do teu sopro de poder. Assim como o vento derruba o que não tem raiz firme, derruba neste instante toda a estrutura levantada contra mim, toda a resistência que me afasta do propósito que o Senhor preparou. Espírito Santo, entra na minha casa e expulsa tudo o que não te pertence. Se há trevas escondidas, faz com que sejam dissipadas pela tua luz. Se há palavras lançadas contra mim, transforma-as em pó. Se há armadilhas montadas contra minha família, desfaz cada uma com a força do teu braço. Eu declaro que este lar não será mais lugar de opressão, mas sim um altar onde a tua presença reina. Que cada canto seja preenchido pelo teu mover e que nenhuma sombra consiga resistir ao teu toque. Espírito Santo, sei que há bloqueios que se erguem dentro de mim também. Por isso, quebra o orgulho que não me deixa render-me, dissolve a incredulidade que enfraquece minha fé e remove todo medo que paralisa meus passos. Onde havia dúvida, coloca convicção. Onde havia fraqueza, coloca força. Onde havia silêncio, coloca a tua voz poderosa me guiando. Eu não aceito mais viver aprisionado por barreiras internas. Eu quero ser conduzido pelo teu poder que restaura e levanta. Espírito Santo,
Neste momento clamo para que teu fogo consuma as fortalezas erguidas contra mim. Se existem muralhas que impedem meu crescimento espiritual, derruba-as agora, como caíram as muralhas de Jericó diante do povo de Israel. Se há correntes de opressão, despedaça-as com a tua mão poderosa. Se há cadeias invisíveis sobre minha mente, arrebenta cada uma com a força que vem do alto. Que nenhum bloqueio permaneça, que nenhuma prisão resista, que nada possa impedir o teu mover na minha vida e na minha casa. Espírito Santo, eu me coloco totalmente em tuas mãos, clamando para que hoje seja o marco de uma nova história. Que este lar seja livre, que minha alma seja liberta e que cada barreira espiritual seja destruída pelo teu poder. Que tua presença me envolva de tal forma que eu jamais volte a ser o mesmo. Hoje eu declaro que a vitória não é um sonho distante, mas uma realidade conquistada pela tua atuação. Espírito Santo, entra na minha casa e remove todo o bloqueio espiritual da minha vida agora, pois somente em ti encontro força, esperança e libertação completa. Espírito Santo, entra na minha casa e destrói as barreiras invisíveis que têm se erguido contra a minha vida. Sei que muitas vezes não compreendo de onde vêm certas resistências, mas sinto claramente que há muros espirituais que tentam me afastar da tua presença. Hoje eu clamo para que cada uma dessas paredes desabe diante do teu poder. Assim como nenhuma prisão pôde deter os apóstolos quando clamaram a ti, que nenhuma fortaleza se mantenha de pé contra o teu agir em mim. Declaro que não aceito viver aprisionado, não aceito permanecer travado, pois o Senhor é a força que derruba muralhas e abre caminhos onde não existem. Espírito Santo, olha para a minha família e remove as barreiras que têm nos impedido de viver em unidade. Se palavras de discórdia foram lançadas, quebra o poder delas. Se a indiferença ou a frieza espiritual tem tentado se instalar, destrói essas correntes com tua chama que aquece o coração. Entra em cada ambiente deste lar, visita cada vida aqui representada e elimina tudo o que impede a harmonia. Onde havia divisão, estabelece união. Onde havia silêncio pesado, coloca diálogo cheio de graça. Onde havia afastamento, restaura a proximidade. Espírito Santo, eu clamo para que os bloqueios que impedem meu avanço pessoal sejam retirados agora. Se portas se fecharam diante de mim, abre-as com tua autoridade. Se obstáculos foram erguidos para travar minha jornada, remove-os com tua mão poderosa. Onde havia atrasos inexplicáveis, libera a aceleração. Onde havia impedimentos, cria novos caminhos. Sei que nada pode limitar o teu poder, por isso te entrego cada plano, cada sonho e cada meta, pedindo que o Senhor seja aquele que remove todos os impedimentos. Espírito Santo, não permitas que eu viva refém das barreiras internas que me mantêm estagnado. Muitas vezes o medo de errar me paralisa, a lembrança de falhas passadas me prende e a falta de confiança me sufoca. Mas hoje eu suplico, remove esses muros emocionais que bloqueiam minha caminhada. Substitui o medo pela coragem, a culpa pela restauração e a dúvida pela certeza da tua direção. Faz de mim alguém renovado, que não olha mais para as prisões de ontem, mas para a liberdade que o Senhor concede hoje. Espírito Santo, eu peço que todo impedimento espiritual que atua nos céus contra a minha vida seja despedaçado. Se houver acusações levantadas contra mim, cala-as com tua justiça. Se houver mãos ocultas tentando bloquear o meu caminho, neutraliza cada ação com teu poder. Onde houve pactos de derrota, desfaz com a tua verdade. Onde houve palavras lançadas contra o meu futuro, silencia-as agora. Nenhum bloqueio espiritual permanecerá quando o Senhor decide agir, e eu creio que o Senhor está agindo neste exato momento. Espírito Santo, entra na minha casa e estabelece tua presença como a muralha verdadeira que me protege.
Que todo muro que antes servia de prisão agora seja substituído por muros de proteção erguidos pelas tuas mãos. Que minha vida e meu lar sejam guardados pelo teu poder e livres para crescer sem limitações. Hoje eu declaro em fé que cada barreira caiu, cada impedimento foi removido e cada bloqueio foi vencido pela tua força. Caminharei em liberdade, fortalecido, confiante e cheio da tua presença. Espírito Santo, entra na minha casa e toca nas feridas invisíveis que ainda gritam dentro de mim. Existem dores escondidas que ninguém vê, marcas profundas que o tempo não conseguiu apagar e lembranças que ainda tentam me aprisionar. Eu clamo para que o Senhor venha hoje como bálsamo vivo, penetrando nos recantos mais secretos da minha alma. Onde a mágoa ainda se mantém, derrama perdão. Onde a tristeza persiste, acende esperança. Onde a angústia insiste em reinar, estabelece paz verdadeira. Não há bloqueio emocional ou espiritual que possa resistir à tua presença, pois onde o Senhor chega, tudo é transformado de maneira completa. Espírito Santo, eu reconheço que muitas vezes tentei esconder minhas dores atrás de sorrisos, disfarçando a realidade para não demonstrar fraqueza. Mas diante de ti não há máscaras que resistam, porque o Senhor conhece cada pensamento, cada emoção e cada luta silenciosa. Por isso, peço que o Senhor desfaça os muros que construí para me proteger e cure as raízes do meu coração. Remove os traumas que carreguei desde a infância. Arranca a solidão que me fez desacreditar do amor verdadeiro e elimina o peso da rejeição que ainda ecoa em minha memória. Que o Senhor reescreva minha história a partir de hoje, não mais marcada pela dor, mas pelo poder da restauração. Espírito Santo, entra no meu interior e remove o sentimento de incapacidade que tantas vezes me impediu de avançar. Quantas vezes me senti inferior, comparando-me aos outros e acreditando que não era digno das promessas que o Senhor me fez. Quantas vezes os erros do passado se levantaram como acusadores bloqueando minha fé. Hoje eu entrego tudo diante de ti e peço que me cures dessa prisão mental. Renova minha identidade. Faz-me enxergar que sou amado, escolhido e capacitado para viver o que o Senhor planejou. Que eu não me veja mais como fracasso, mas como alguém moldado pelas tuas mãos para vencer. Espírito Santo, há feridas que não foram causadas por palavras, mas por silêncios que me marcaram. O silêncio de quem não me apoiou quando mais precisei. A ausência de quem deveria ter estado ao meu lado. A indiferença de quem prometeu amor e me deixou sozinho. Essas ausências criaram buracos profundos no meu coração e eu não quero mais carregá-los. Por isso, clamo que o Senhor preencha cada vazio com a tua presença real. Onde houve abandono, traz segurança. Onde houve falta, derrama plenitude. Onde houve silêncio, coloca a certeza de que o Senhor sempre esteve e sempre estará comigo. Espírito Santo, sei que muitas dores também se tornaram barreiras espirituais, impedindo-me de experimentar a plenitude do teu agir. A raiva acumulada, o ressentimento guardado e as palavras que nunca foram ditas se transformaram em correntes invisíveis, pesando sobre mim a cada passo. Hoje, diante da tua presença, eu suplico, quebra essas correntes e purifica minha alma. Que nenhuma lembrança dolorosa continue sendo instrumento de bloqueio, mas que cada marca transformada seja testemunho vivo da tua obra. Faz da minha dor um altar de superação e que cada cicatriz conte uma história de vitória e não mais de derrota. Espírito Santo, entra na minha casa e faz do meu coração um lugar de descanso, que não haja mais espaço para sombras, para lamentos ou para angústias escondidas. Restaura minhas emoções, reorganiza meus sentimentos e devolve-me a alegria que havia se perdido. Que eu possa viver livre de bloqueios emocionais, com a mente em paz, o coração fortalecido e a alma plena em tua presença. Hoje eu clamo por uma cura total, não apenas no corpo,
mas principalmente dentro de mim. Que o Senhor transforme cada lágrima em esperança, cada dor em aprendizado e cada bloqueio interior em porta aberta para uma vida renovada e conduzida pelo Teu poder. Espírito Santo, eu peço que o Senhor transforme as lembranças dolorosas em sementes de superação e vitória. Que cada lágrima que um dia derramei seja recolhida e convertida em força renovada para seguir em frente. Que os vazios deixados por perdas sejam preenchidos com a Tua presença constante e que aquilo que antes parecia ser apenas dor se torne prova viva de que o Senhor é capaz de restaurar o que ninguém mais poderia tocar. Faz da minha história um testemunho de cura verdadeira, para que outros vejam em mim a obra do Teu poder e encontrem esperança para também serem restaurados. Espírito Santo, entra na minha casa e levanta Teu escudo contra toda força oculta que trabalha em silêncio para me derrubar. Reconheço que existem armadilhas invisíveis, preparadas em lugares onde meus olhos não alcançam, e resistências espirituais que se movem contra mim quando menos espero. Por isso coloco minha vida, minha família e meu lar sob Tua proteção absoluta. Desarma cada cilada montada no oculto, desfaz planos secretos contra a minha paz e neutraliza toda obra de trevas que se levanta contra mim. Que a minha casa seja um território blindado pela Tua presença, onde nenhum ataque consiga prosperar e nenhum inimigo tenha autoridade para permanecer. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor revele o que os meus olhos não veem. Se houver palavras lançadas contra minha vida, corta agora o poder delas. Se houver pessoas tramando em segredo contra minha caminhada, expõe suas intenções e me livra dos enganos. Se houver forças espirituais se movendo contra meu progresso, quebra cada corrente e lança por terra todos os dardos inflamados. Eu sei que sozinho não posso lutar contra aquilo que não enxergo, mas com a Tua presença tenho garantia de vitória. Onde eu não alcanço, o Senhor já chegou. Onde eu não posso, o Senhor já está agindo. Espírito Santo, muitas vezes me senti cercado por uma pressão inexplicável, como se forças ocultas tentassem sugar minhas energias, roubar minha fé e apagar minha esperança. Mas hoje declaro que não viverei mais escravo desse peso. Eu me agarro ao Teu poder e clamo: entra neste ambiente e quebra toda influência maligna que tenta paralisar meu espírito. Onde houver sombras tentando ocupar este lar, lança fora. Onde houver opressão sobre minha mente, liberta agora. Onde houver vozes contrárias ecoando contra mim, silencia-as com Tua autoridade. Que nenhuma força contrária resista ao sopro da Tua presença. Espírito Santo, livra-me também dos perigos que não percebo na minha rotina. Protege-me de acidentes, de armadilhas preparadas por aqueles que não desejam meu bem e de decisões precipitadas que poderiam me levar ao fracasso. Coloca Tua mão sobre meus passos, dirige minhas escolhas e cerca-me com Tua sabedoria. Sei que o inimigo busca brechas, mas sei também que o Senhor é aquele que fecha portas de destruição e abre portas de vida. Que cada momento do meu dia seja guardado por Tua intervenção invisível, impedindo que eu seja surpreendido por ciladas que não posso prever. Espírito Santo, entra na minha casa e cobre também a minha família com Teu livramento. Se houver ataques direcionados aos meus filhos, protege-os. Se houver forças contrárias contra meu casamento, desfaz essas intenções. Se houver setas lançadas para destruir minha união familiar, quebra-as no ar. Que cada pessoa deste lar sinta a Tua proteção. Que cada vida seja envolvida por Tua presença e que nenhum mal encontre espaço para agir. Que minha casa seja conhecida como refúgio de paz, fortaleza de luz e testemunho de que o Senhor protege os que clamam pelo Teu nome. Espírito Santo, eu declaro que todos os planos contrários contra a minha vida foram frustrados. Nenhum bloqueio espiritual resistirá,
Nenhuma força oculta permanecerá, e nenhuma prisão invisível terá poder sobre mim. Hoje, caminho com a certeza de que o Senhor já entrou na minha casa e estabeleceu livramento completo. Agradeço porque mesmo quando não vejo, o Senhor trabalha. Mesmo quando não percebo, o Senhor luta por mim. Mesmo quando não sinto, o Senhor me guarda. Que este lar seja para sempre lembrado como território da tua vitória, onde toda obra contrária foi destruída e onde a tua presença reina em liberdade e poder. Espírito Santo, entra na minha casa e destrói todas as limitações que foram impostas contra mim. Eu sei que muitas vezes a vida parece cercada de barreiras invisíveis que me impedem de avançar, como se um peso constante tentasse restringir meu crescimento espiritual, familiar e pessoal. Hoje eu clamo com toda a intensidade do meu coração para que o Senhor quebre essas amarras que tentam me reduzir a menos do que fui chamado para ser. Remove as correntes que me impedem de sonhar e abre diante de mim caminhos que jamais pensei ser possível trilhar. Eu não aceito mais permanecer preso em limitações humanas, porque sei que em Ti existe poder para romper qualquer bloqueio. Espírito Santo, eu reconheço que muitos desses limites foram construídos dentro de mim. Medos antigos, traumas guardados, inseguranças e a voz da dúvida têm me mantido acorrentado, impedindo-me de viver a plenitude do Teu propósito. Mas hoje eu me levanto contra essas barreiras internas e peço que o Senhor as arranque pela raiz. Remove a paralisia emocional que me impede de dar passos firmes, elimina os pensamentos de incapacidade que me fazem acreditar que não sou digno e desfaz as prisões da mente que repetem mentiras contra mim. Que cada pensamento seja levado cativo à obediência do Senhor e que minha mente seja renovada para crer em tudo aquilo que Tu já determinaste. Espírito Santo, sei também que existem limites colocados por pessoas que não compreenderam o que o Senhor tem para mim. Palavras de fracasso, declarações de derrota, comparações injustas e olhares de desprezo tentaram reduzir meu valor e impedir meu avanço. Mas neste momento, eu rejeito toda sentença contrária lançada sobre minha vida. Declaro que não viverei debaixo da opinião humana, mas caminharei guiado pela Tua verdade. Que toda palavra de maldição seja anulada, que todo julgamento contrário seja quebrado e que todo limite imposto por mãos humanas seja dissolvido pelo Teu poder. Eu não aceito viver aprisionado a rótulos, porque sei que fui separado para algo maior. Espírito Santo, entra na minha casa e rompe também os limites espirituais que impedem minha família de prosperar em fé. Se existirem ciclos de fracasso, de divisão ou de enfermidade espiritual se repetindo, corta-os neste instante. Remove barreiras que mantêm meus familiares longe da Tua presença, liberta corações endurecidos e abre os olhos daqueles que ainda não conseguem enxergar a Tua verdade. Que este lar seja lembrado não como um lugar de estagnação, mas como um espaço de crescimento constante, onde cada geração viva em níveis mais altos de fé, amor e entrega ao Senhor. Espírito Santo, onde portas foram fechadas para me impedir de avançar, abre-as com Tua chave de autoridade. Onde horizontes foram encurtados, estende-os diante de mim. Onde caminhos foram bloqueados, cria novas estradas. Eu creio que os limites que antes me cercavam já não terão mais poder, porque o Senhor é especialista em transformar impossibilidades em testemunhos. Que cada área da minha vida que estava paralisada receba agora o sopro do Teu mover e que eu viva uma temporada de expansão, crescimento e superação como nunca antes experimentei. Espírito Santo, eu declaro que hoje é o dia do rompimento. Não mais aceitarei viver acorrentado a limites invisíveis ou aprisionado a barreiras que tentam me reduzir. Minha vida não será controlada por bloqueios, mas pela Tua direção. Meu lar não será lembrado como lugar de estagnação, mas como território de progresso.
Minha alma não será marcada pelo medo, mas pela coragem que o Senhor derrama. Eu me levanto em fé, confiante de que o Senhor já removeu cada limite e já estabeleceu sobre mim uma nova história de conquistas. O rompimento chegou e nada poderá deter aquilo que o Senhor iniciou em mim e na minha casa. Espírito Santo, eu creio que quando o Senhor remove limites, Ele não apenas me liberta do que me prendia, mas também me leva a níveis que jamais imaginei alcançar. Por isso, eu te peço que transformes cada limitação que um dia foi vergonha em testemunho de vitória. Que a área da minha vida, que antes era conhecida pela estagnação, agora seja lembrada pelo avanço. Que o território, que antes era estreito, seja agora ampliado pelas tuas mãos. Conduze-me além dos horizontes que o inimigo tentou encurtar e estabelece em mim a confiança de que o Senhor sempre tem mais. Que o meu lar seja sinal visível do teu poder ilimitado, provando que quando o Espírito Santo entra, nenhum bloqueio permanece de pé. Espírito Santo, entra na minha casa e toca cada relação que compõe este lar. Sei que o inimigo tem tentado levantar divisões, frieza e desentendimentos para roubar a paz que deveria reinar aqui, mas eu clamo pelo teu poder restaurador. Onde houver barreiras erguidas entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, derruba-as com a força do teu amor. Remove as barreiras que geram distanciamento e devolve o diálogo, o respeito e a compreensão. Que cada palavra lançada que feriu seja apagada e que em lugar da dor surja reconciliação. Que este lar seja lembrado não pelos conflitos, mas pelo testemunho de que o Senhor é capaz de restaurar o impossível. Espírito Santo, muitas famílias carregam feridas profundas do passado, e a minha não é diferente. Marcas de abandono, de rejeição, de palavras duras e de atitudes impensadas permanecem como sombras no coração de muitos. Por isso eu peço, visita cada lembrança e transforma a dor em aprendizado, o trauma em superação e a ferida em cicatriz que testemunha a cura. Não permitas que o passado continue definindo nosso presente, mas faz com que cada experiência seja redimida pelo teu poder. Que a nossa família seja liberta da prisão da amargura e receba hoje um novo tempo de unidade e esperança. Espírito Santo, entra na minha casa e devolve a alegria de estarmos juntos. Onde o cansaço da rotina apagou o prazer da convivência, reacende o amor. Onde a indiferença tomou o lugar do cuidado, restaura a sensibilidade. Onde o individualismo falou mais alto do que a união, traz de volta a consciência de que somos um só corpo diante de ti. Faz com que cada refeição seja momento de comunhão, cada conversa seja fonte de crescimento e cada gesto seja expressão de carinho. Que a tua presença seja o elo que mantém cada coração unido e que nenhuma força consiga destruir essa ligação. Espírito Santo, restaura também a vida espiritual da minha família. Sei que muitos se distanciaram da tua presença, outros esfriaram na fé, e alguns ainda não tiveram um encontro verdadeiro contigo. Por isso, peço que o Senhor quebre as correntes que afastam cada um de ti e reacenda a chama do amor pelo Senhor em todos nós. Que os joelhos deste lar voltem a se dobrar em oração, que as vozes se levantem em louvor e que a tua palavra seja novamente o fundamento da nossa casa. Não permitas que este lar seja guiado por costumes passageiros, mas que esteja firmemente alicerçado na tua verdade. Espírito Santo, eu entrego diante de ti cada geração representada na minha família. Que os mais velhos sejam renovados em esperança, que os jovens sejam fortalecidos em propósito e que as crianças cresçam debaixo da tua proteção. Que nenhum dos meus se perca, que nenhum seja roubado pelo inimigo, mas que todos sejam guardados em tua presença. Declaro que este lar será uma herança de fé, onde filhos e netos se levantarão como testemunhas vivas da tua restauração. Que a nossa família não seja marcada por divisões, mas por uma linha contínua de vitória em ti.
Espírito Santo, eu clamo para que a restauração seja completa, que este lar seja um exemplo de amor, perdão e recomeço, que onde havia gritos, haja paz. Onde havia silêncio doloroso, haja conversas cheias de ternura. Onde havia portas fechadas, haja abraços abertos. Hoje eu declaro que a tua presença já entrou nesta casa e que nenhuma força contrária terá poder sobre nós. Somos restaurados pela tua ação e caminharemos como família unida, fortalecida e consagrada a ti. Que cada novo dia seja prova de que o Senhor habita aqui e de que o teu poder transforma tudo para sempre. Espírito Santo, entra na minha casa e remove toda a névoa espiritual e emocional que tem obscurecido minha mente. Muitas vezes me sinto confuso, cercado por pensamentos contraditórios que tentam me paralisar. As dúvidas se levantam como vozes que competem dentro de mim, e os ruídos do mundo tornam difícil ouvir tua direção. Por isso, clamo que o Senhor limpe o meu interior e me dê clareza para enxergar o caminho certo. Onde há confusão, traz ordem. Onde há incerteza, traz convicção. Onde há medo do futuro, traz segurança. Que a minha mente seja um campo fértil para tuas instruções, e não um terreno dominado por incertezas. Espírito Santo, sei que muitos dos bloqueios que enfrento não estão fora, mas dentro de mim. São pensamentos negativos que se repetem como correntes, vozes interiores que me dizem que não sou capaz, lembranças que insistem em me acusar. Essas prisões mentais se tornaram obstáculos que me afastam da paz. Mas hoje eu declaro que não viverei mais refém dessas vozes. Peço que o Senhor as silencie e substitua cada mentira por tua verdade. Que minha mente seja lavada pelo poder da tua presença e renovada com pensamentos de esperança, confiança e fé. Que cada ideia distorcida seja apagada e cada engano destruído. Espírito Santo, entra na minha mente e guia cada pensamento, cada raciocínio e cada decisão. Muitas vezes, o excesso de preocupações me leva a escolher caminhos precipitados e a pressa em resolver problemas me afasta da tua vontade. Por isso, suplico que o Senhor me dê discernimento para não ser governado pela ansiedade, mas pela calma que vem da tua presença. Ensina-me a esperar o tempo certo, a distinguir o que é tua voz e o que é apenas pressão do mundo. Que meus pensamentos sejam claros como águas cristalinas, refletindo tua sabedoria em cada escolha que eu fizer. Espírito Santo, eu também clamo contra os ataques invisíveis que tentam sequestrar minha mente. Se houver setas lançadas para gerar confusão, neutraliza-as agora. Se houver influências contrárias tentando manipular meu raciocínio, corta cada uma pela raiz. Se houver palavras negativas lançadas contra mim, cancela o poder delas. Coloca em mim a mente de Cristo, que não é guiada por medos, mas por verdade. Que nenhum pensamento destrutivo permaneça em mim e que a minha mente seja um espaço livre para a tua atuação constante. Onde antes havia tormenta, que haja serenidade. Onde havia agitação, que haja descanso. Espírito Santo, entra na minha casa e estabelece paz dentro do meu coração, para que minha mente também seja pacificada. Sei que muitas vezes o turbilhão de emoções cria confusão mental e que sentimentos feridos alimentam pensamentos de derrota. Mas hoje eu te entrego não apenas minha mente, mas também minhas emoções. Peço que cures a raiz da ansiedade, que apagues o fogo da preocupação e que me ensines a descansar em ti. Que cada pensamento alinhado ao medo seja substituído por confiança e que cada plano humano seja entregue ao teu controle. Eu quero viver com a clareza de quem confia plenamente no teu agir. Espírito Santo, eu declaro que a minha mente não será mais campo de batalha dominado por dúvidas, mas território do teu poder. Que cada decisão seja guiada pelo teu conselho, que cada ideia seja iluminada pela tua sabedoria e que cada pensamento seja cheio de vida. A partir de hoje, não caminharei mais na confusão,
mas na clareza que só o Senhor pode oferecer. Minha mente será lúcida, meu coração será firme e meus passos serão seguros. Obrigado, Espírito Santo, porque já estás limpando meu interior e estabelecendo em mim uma nova forma de pensar. A vitória já começou e ela está sendo forjada dentro da minha mente, renovada pela tua presença. Espírito Santo, eu sei que a clareza de mente é mais do que um alívio momentâneo, é um estilo de vida conduzido pela tua presença. Por isso, eu clamo que cada manhã seja iniciada com pensamentos renovados, cada decisão seja iluminada pela tua sabedoria e cada noite seja encerrada em paz, livre de perturbações. Que a minha mente não seja dominada por distrações que roubam o foco, mas permaneça firme no propósito para o qual fui chamado. Guia-me a viver com discernimento constante, para que eu não seja conduzido pelas vozes do medo, mas pela certeza inabalável da tua direção. Espírito Santo, entra na minha casa e rompe cada cadeia invisível que tem tentado aprisionar minha vida espiritual. Sei que existem prisões que não se veem com os olhos naturais, mas que amarram a alma e impedem o coração de experimentar tua presença plena. Essas correntes se manifestam como medo, culpa, vergonha e peso que não consigo carregar sozinho. Por isso, hoje eu clamo com toda a força da minha fé. Liberta-me de toda a amarra oculta. Onde há cadeias que me prendem ao passado, despedaça-as. Onde há laços de opressão espiritual, desfaz cada nó. Onde há correntes de aprisionamento emocional, quebra com tua autoridade. Eu não quero mais viver limitado, eu quero viver em liberdade total diante de ti. Espírito Santo, muitas vezes me senti sufocado por um peso que não conseguia explicar, como se algo me roubasse a alegria de viver. A opressão tentava silenciar minha voz de adoração e o desânimo enfraquecia minha disposição de orar. Mas hoje, eu rejeito essa prisão que tenta me manter calado. Eu levanto minha voz para declarar que não viverei mais acorrentado ao cansaço espiritual. Eu me agarro ao teu poder libertador e suplico: sopra sobre mim um vento novo que afaste toda a apatia e devolva a paixão pela tua presença. Faz renascer dentro de mim a chama que o inimigo tentou apagar e me leva a viver em plena liberdade de espírito. Espírito Santo, eu sei que a liberdade não significa a ausência de lutas, mas sim a certeza de que as batalhas não têm poder para me escravizar. Por isso, peço que o Senhor me ensine a andar com ousadia, sem me deixar aprisionar pelas circunstâncias. Onde o medo tenta me cercar, coloca coragem. Onde a dúvida tenta me aprisionar, coloca convicção. Onde a tristeza tenta me abater, coloca a alegria que vem do alto. Eu escolho não viver mais sob o jugo da opressão, mas sob a leveza de caminhar contigo. Quero sentir o peso da tua glória, mas jamais o peso das correntes que me afastam da tua vontade. Espírito Santo, entra na minha casa e liberta também minha família das prisões invisíveis que os têm impedido de crescer em fé. Se houver alguém aprisionado pela incredulidade, quebra esse cativeiro. Se houver alguém preso em vícios, traz libertação. Se houver alguém dominado por ressentimentos, abre a porta para o perdão. Que cada vida seja liberta das amarras que o inimigo tentou colocar e que todos experimentem a alegria de viver livres na tua presença. Que este lar seja conhecido como território de libertação, onde correntes são quebradas, cadeias são abertas e vidas são transformadas pela força do teu poder. Espírito Santo, eu reconheço que a verdadeira liberdade vem quando entregamos completamente o controle ao Senhor. Por isso, renuncio ao desejo de guiar minha vida pelas minhas próprias forças e coloco tudo em tuas mãos. Onde eu tentava controlar e falhava, entrego ao teu domínio. Onde eu me perdia tentando lutar sozinho, peço que o Senhor me conduza. Ensina-me a viver não pelo peso das minhas limitações, mas pela leveza da tua graça que me fortalece. Quero andar em liberdade não apenas de correntes externas, mas principalmente de prisões internas que eu mesmo criei.
Espírito Santo, eu declaro que a minha vida já não pertence ao cativeiro, mas à liberdade que o Senhor concede. Que nenhuma acusação tenha poder de me aprisionar, que nenhum erro do passado seja corrente contra mim e que nenhum bloqueio espiritual seja capaz de me deter. Eu caminho livre porque o Senhor me libertou. Eu vivo pleno porque o Senhor me restaurou. Eu sou fortalecido porque o Senhor habita em mim. A partir de hoje, minha casa e minha vida serão testemunho vivo de que não há prisão que resista ao poder libertador do Espírito Santo. Espírito Santo, entra na minha casa e desperta a fé que o medo tentou sufocar. Quantas vezes me vi paralisado, olhando para circunstâncias maiores do que minhas forças, acreditando que não havia saída. Quantas vezes o desespero falou mais alto e me fez pensar que tudo estava perdido. Hoje, eu clamo para que o Senhor reacenda em mim a chama que nunca deveria ter se apagado. Remove as cinzas da incredulidade e sopra teu vento sobre a brasa da esperança. Onde a fé estava adormecida, acorda-a com poder. Onde o coração estava abatido, levanta-o com coragem. Onde os olhos só viam impossibilidades, abre-os para contemplar o impossível, sendo vencido pela tua mão. Espírito Santo, sei que a fé não é apenas acreditar em palavras bonitas, mas sim confiar no invisível quando tudo ao redor grita derrota. Por isso, peço que o Senhor me ensine a enxergar além do que os olhos naturais veem, que eu aprenda a caminhar em confiança, mesmo quando não entendo os processos, que eu tenha a firmeza de permanecer de pé quando os ventos contrários tentarem me derrubar, e que eu tenha a ousadia de declarar vitória mesmo no vale mais escuro. Dá-me uma fé que não dependa de circunstâncias, mas que se sustente no teu caráter inabalável. Espírito Santo, entra na minha casa e remove os bloqueios que impedem minha fé de florescer. Se a dúvida tem se levantado contra mim, cala sua voz. Se o pessimismo tem tomado conta da minha mente, substitui-o pela esperança. Se experiências passadas de frustração tentam me fazer acreditar que nada vai mudar, mostra-me que o Senhor é capaz de reverter até o que parecia irreversível. Eu não quero mais viver alimentando descrença. Quero viver sustentado por uma fé viva, que se manifesta em palavras, atitudes e pensamentos. Que minha mente seja renovada para crer, meu coração seja inflamado para confiar e minhas palavras sejam instrumentos de edificação. Espírito Santo, desperta em mim uma fé que inspira os que me cercam. Que minha casa se torne um ambiente de confiança e não de temor. Que cada membro da minha família aprenda a se apoiar nas promessas do Senhor e não nas circunstâncias. Se houver desânimo em algum coração, que seja substituído por esperança. Se houver descrença em algum pensamento, que seja transformada em convicção. Que este lar seja marcado pela fé que move montanhas, pela confiança que supera o medo e pela certeza de que o Senhor é fiel em tudo o que prometeu. Espírito Santo, eu peço que essa fé despertada não seja passageira, mas firme e constante. Que eu não me abale diante das dificuldades, mas que use cada desafio como oportunidade de ver tua glória se manifestar. Que eu aprenda a crer não apenas em milagres grandes, mas também nos detalhes pequenos que mostram o teu cuidado diário. Ensina-me a viver pela fé em cada decisão, a descansar pela fé em cada incerteza e a avançar pela fé em cada promessa. Quero ser alguém que não apenas fala de fé, mas que vive pela fé em cada passo que dá. Espírito Santo, hoje eu declaro que a fé está viva em mim novamente. Não sou mais prisioneiro da dúvida, não sou mais refém do medo, não sou mais escravo das circunstâncias. Caminharei em confiança, avançarei em esperança e permanecerei firme em tua palavra. Minha casa será sustentada pela fé, minha família será edificada pela fé e minha vida será conduzida pela fé. Obrigado porque o Senhor já está despertando dentro de mim uma fé que não se apaga, uma fé que cresce em meio às lutas e uma fé que me levará a viver cada promessa que o Senhor determinou.
Espírito Santo, eu clamo que essa fé despertada dentro de mim não seja apenas uma emoção passageira, mas uma chama constante que resista a todas as tempestades da vida. Que quando os dias forem difíceis e as circunstâncias parecerem contrárias, essa fé seja como âncora firme que me impede de naufragar. Que a confiança no teu agir se torne maior que os ruídos do mundo e que cada passo meu seja guiado pela certeza de que o Senhor nunca falha. Que eu viva uma fé sólida, inabalável e crescente, que inspire outros a acreditarem também no teu poder. Espírito Santo, entra na minha casa e remove cada bloqueio que tem aprisionado minha vida financeira e material. Muitas vezes sinto que esforço e dedicação não são suficientes para abrir as portas que tanto necessito ver destravadas. É como se correntes invisíveis segurassem meu avanço e me impedissem de experimentar a abundância que o Senhor tem reservado para mim. Por isso eu clamo neste momento. Quebra as cadeias que limitam meus recursos, destrói muralhas que travam minha prosperidade e abre diante de mim caminhos que o inimigo não pode fechar. Que este lar seja um território de provisão, onde nada falte e onde a fidelidade do Senhor seja testemunhada em cada detalhe. Espírito Santo, sei que muitas dificuldades financeiras não nascem apenas de circunstâncias externas, mas também de bloqueios espirituais que tentam manter minha vida presa à escassez. Por isso, peço que o Senhor identifique e arranque da raiz toda obra contrária que age para consumir o fruto do meu trabalho. Se houver armadilhas do inimigo preparadas para roubar meus esforços, desfaz cada uma delas. Se houver palavras lançadas contra a minha área financeira, cancela imediatamente seu efeito. Eu creio que o Senhor é poderoso para reverter situações de miséria em testemunhos de abundância. Quero viver em liberdade plena, sem grilhões que me aprisionem, para que eu possa ser canal de bênçãos na vida de outros. Espírito Santo, entra nas minhas fontes de renda e cobre-as com tua proteção. Se tenho portas de trabalho abertas, guarda-as para que permaneçam firmes. Se busco novas oportunidades, guia-me até aquelas que trarão sustento e prosperidade. Remove de diante de mim toda oportunidade falsa que parece caminho de progresso, mas que é armadilha de queda. Direciona meus passos para lugares de bênção e coloca em meu caminho pessoas corretas, honestas e dispostas a cooperar com o meu crescimento. Que cada esforço meu seja multiplicado pela tua graça, e que o que parecia pouco se torne suficiente para suprir minhas necessidades e ainda abençoar os que estão ao meu redor. Espírito Santo, eu também clamo para que o Senhor quebre o ciclo de dívidas e escassez que me persegue. Muitas vezes sinto que, mesmo quando recebo, algo acontece para consumir rapidamente os recursos, deixando-me novamente no ponto de partida. Mas hoje, eu coloco essa situação diante de ti e peço libertação. Remove a mão do devorador, quebra as correntes da falta e abre as janelas do céu sobre mim. Faz com que cada semente plantada em fidelidade se torne colheita abundante e que este ciclo de perdas seja substituído por um tempo de prosperidade contínua. Espírito Santo, entra na minha casa e transforma este ambiente em lugar de fartura e gratidão. Que a mesa nunca falte pão, que as contas nunca sejam motivo de desespero e que cada necessidade seja suprida no tempo certo. Que este lar seja marcado não pela falta, mas pela abundância que vem da tua provisão. Ensina-me a administrar com sabedoria tudo o que recebo e a usar com responsabilidade os recursos que o Senhor coloca em minhas mãos. Que eu não seja escravo do dinheiro, mas que o dinheiro seja ferramenta para cumprir o propósito que tens para a minha vida. Espírito Santo, eu declaro neste momento que o rompimento financeiro e material já começou. Que cadeias foram quebradas, que portas foram abertas e que caminhos de prosperidade foram liberados. Não mais viverei aprisionado em escassez, mas caminharei na provisão que o Senhor derrama. Minha vida financeira não será marcada por bloqueios, mas por testemunhos de milagres.
Minha casa não será lembrada pela falta, mas pela fidelidade de Deus que nunca falhou. Eu recebo este novo tempo e declaro que o Senhor já removeu toda a resistência. Caminharei com confiança, viverei com gratidão e serei testemunho vivo do poder transformador do Espírito Santo. Espírito Santo, entra na minha casa e fortalece meu coração contra toda a oposição que se levanta para tentar me parar. Sei que, quando decido andar no teu caminho, inevitavelmente surgem resistências, críticas, perseguições e forças contrárias que desejam me ver desistir. Mas eu clamo pelo teu poder sustentador para que, em vez de desânimo, eu receba coragem. Onde o peso da oposição tenta me dobrar, levanta-me com firmeza. Onde vozes negativas ecoam contra mim, silencia-as com tua autoridade. Onde mãos invisíveis tentam bloquear meu avanço, corta cada uma delas pelo poder da tua presença. Eu me recuso a viver derrotado pela pressão de quem se opõe, porque sei que o Senhor é minha fortaleza inabalável. Espírito Santo, sei que a oposição muitas vezes nasce de onde menos espero. Pessoas próximas, ambientes que deveriam me apoiar e até situações familiares podem se tornar instrumentos de resistência. Mas eu clamo para que o Senhor me dê discernimento para não transformar oposição em amargura, que eu seja capaz de enxergar além da superfície e perceber que há forças espirituais por trás de muitas situações. Por isso, em vez de lutar contra carne e sangue, eu me posiciono em oração e te peço que lutes as batalhas por mim. Que nenhuma estratégia oculta prevaleça, que nenhuma trama secreta prospere e que nenhum ataque tenha poder de me derrubar. Espírito Santo, fortalece também minha mente, pois é nela que muitas batalhas se iniciam. A oposição externa só ganha força quando encontra dentro de mim espaço para a dúvida, para o medo ou para o desânimo. Mas eu rejeito esses sentimentos e clamo que o Senhor os substitua por confiança inabalável. Onde houver insegurança, coloca convicção. Onde houver ansiedade, coloca serenidade. Onde houver pensamentos de derrota, coloca certeza de vitória. Que minha mente não seja campo fértil para as sementes do inimigo, mas terreno seguro para a tua palavra. Espírito Santo, entra na minha casa e cobre minha família contra os efeitos da oposição. Sei que muitas vezes ataques não vêm apenas contra mim, mas contra aqueles que amo. Mas hoje declaro que nenhum deles será atingido, porque estão guardados sob a tua proteção. Fortalece meu lar contra fofocas, divisões, injustiças e palavras mal intencionadas. Que este ambiente seja blindado pela tua paz e que mesmo quando tempestades se levantarem, encontremos em ti a segurança que precisamos. Que cada membro da minha família sinta a força do teu cuidado e a confiança de que não estão sozinhos. Espírito Santo, eu sei que a oposição também é oportunidade de crescimento. Por isso, peço que me ensines a não recuar diante dela, mas a enxergá-la como chance de amadurecer. Que cada resistência seja degrau para o meu fortalecimento. Que cada crítica injusta seja combustível para minha perseverança. Que cada barreira seja lembrança de que eu preciso estar cada vez mais dependente de ti. Não quero que a oposição me destrua, mas que me transforme em alguém mais forte, mais firme e mais confiante no teu agir. Espírito Santo, eu declaro que mesmo em meio às maiores oposições, permanecerei de pé, não porque sou forte por mim mesmo, mas porque o Senhor é minha força inesgotável. Nenhuma resistência será suficiente para me fazer recuar, nenhum ataque será capaz de me fazer desistir e nenhum inimigo terá autoridade de decretar meu fim. Hoje proclamo que estou fortalecido, blindado e sustentado pelo teu poder. O que antes parecia impossível de suportar agora se torna a oportunidade de testemunhar o quanto o Senhor me sustenta. A oposição não me derrotará,
mas será lembrada como palco da minha vitória, porque o Senhor já entrou na minha casa e me revestiu com a tua força invencível. Espírito Santo, eu clamo que a cada nova oposição que se levantar contra mim, o Senhor transforme essa resistência em plataforma de vitória. Que os obstáculos não me paralisem, mas se tornem trampolins que me elevam ainda mais alto no cumprimento do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Que cada palavra contrária seja anulada pela autoridade do teu poder e que cada afronta se converta em testemunho da tua fidelidade. Eu não temerei adversidades, porque sei que quando estou fortalecido pelo Senhor, nada pode me derrubar. Espírito Santo, entra na minha casa e sela este momento como um marco de transformação. Hoje, diante da tua presença, coloco cada área da minha vida e da minha família sob teu cuidado absoluto. Não quero apenas experimentar pequenas mudanças, mas viver uma restauração completa, onde nada fique de fora da tua ação. Eu consagro minhas paredes, meus sonhos, minhas decisões e cada passo do meu caminho. Que este lar seja lembrado como espaço santo, território tua presença, onde o teu poder removeu bloqueios espirituais e inaugurou um tempo novo de liberdade. Espírito Santo, recebo a tua visita e reconheço que nenhum esforço humano poderia produzir a mudança que o Senhor já começou. Onde eu estava fraco, já sinto força. Onde eu estava desanimado, já percebo esperança. Onde eu estava cercado, já contemplo caminhos abertos. Eu me curvo diante da tua grandeza e declaro que toda glória pertence somente a ti. Não foi minha oração que trouxe transformação, mas foi o teu poder que desceu sobre esta casa e fez o impossível acontecer. Espírito Santo, eu consagro cada membro da minha família em tuas mãos. Que maridos e esposas vivam em unidade, que filhos sejam guardados do mal e que cada geração seja marcada por fidelidade ao Senhor. Se antes havia barreiras entre nós, hoje elas estão quebradas. Se antes havia palavras duras, hoje são substituídas por palavras de amor. Se antes havia distâncias, hoje há reconciliação. Eu consagro meu lar como exemplo de que o teu poder remove bloqueios espirituais e traz restauração completa. Espírito Santo, sei que a consagração não é um ato isolado, mas uma entrega contínua. Por isso, comprometo-me a buscar tua presença diariamente, a manter minha vida em oração, a meditar na tua palavra e a depender da tua direção. Eu não quero apenas que o Senhor entre hoje na minha casa. Quero que permaneça todos os dias. Habita nos meus pensamentos, guia minhas escolhas e direciona meus passos. Que cada decisão seja feita em obediência ao teu conselho e que nenhum espaço seja deixado para a atuação do inimigo. Espírito Santo, eu levanto este clamor não apenas pelo meu lar, mas também por todos que se unem a mim nesta oração. Que cada casa seja alcançada pelo mesmo poder, que cada coração seja liberto dos mesmos bloqueios e que cada família experimente a mesma transformação. Que a tua presença não se limite a estas palavras, mas que se estenda como onda viva de restauração em cada lugar onde este clamor for ouvido. Que todos reconheçam que não há barreira capaz de resistir quando o Senhor decide agir. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu te entrego mais uma vez minha vida, minha casa e tudo o que sou. Recebe este clamor como ato de fé e de entrega total. Não quero viver por mim mesmo, mas sob tua direção constante. Que cada bloqueio já tenha sido removido, que cada muralha já tenha sido derrubada e que cada corrente já esteja despedaçada pelo poder do teu agir. Que minha vida seja testemunho do que o Senhor fez hoje. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. Meu irmão e minha irmã, depois desta oração poderosa, creia de todo o coração que o Espírito Santo já entrou na sua casa e removeu todo o bloqueio espiritual da sua vida.
Nada mais poderá se levantar contra você, porque onde a presença dele habita, não há espaço para correntes, prisões ou barreiras ocultas. O que antes parecia impossível, agora está sendo transformado pela ação invisível, mas real do Espírito Santo. Agora eu te convido a dar um passo de fé. Declare nos comentários: Espírito Santo, entra na minha casa e remove todo o bloqueio espiritual da minha vida agora. Esse ato não é apenas um comentário, é uma confissão pública de fé. É uma declaração profética que sela a vitória que o Senhor já começou em sua vida. Se esta oração falou com você, clique em gostei, porque isso ajuda a levar esta mensagem de libertação para ainda mais pessoas que precisam ser alcançadas. Compartilhe com sua família, amigos e grupos, pois você pode ser instrumento para que outras casas também recebam essa mesma visitação poderosa do Espírito Santo. E se você ainda não faz parte deste canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações, porque todos os dias estamos juntos aqui, em oração e clamor, vivendo experiências transformadoras com o Espírito Santo de Deus. Não perca a oportunidade de receber a cada dia palavras de vida, orações de poder e mensagens que fortalecem a sua fé. Eu declaro que você e sua casa viverão um tempo de cura, restauração e vitória. E que cada oração levantada aqui será testemunho vivo de que o Espírito Santo é real, está agindo e continuará operando em sua vida. Até o próximo vídeo.